O cuidado com a sua saúde começa aqui. Doutor, me consulta. Laboratório Labovida informa a hora certa. 2h30, boa tarde. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta e agora a gente vai falar de coisa boa. Eu trago aqui agora, toda sexta-feira, as nossas fisioterapeutas lá da Clínica Harmonia Corporal. E hoje eu recebo a doutora Alessandra Lima. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, mais nos idosos, né? Bico de papagaio. O que é? Por que ele aparece e como conviver com essa dor? Conta pra gente um pouquinho o que é exatamente o bico de papagaio e como é que ele se forma na coluna, doutora? Então, o bico de papagaio, ele nada mais é do que os osteófitos, né? No caso, esses osteófitos, eles vão vir para fazer um reparo na estrutura da coluna vertebral, né? Na vértebra. Só que, ao mesmo tempo que eles vêm para ajudar, às vezes ocorre o crescimento dele de forma desordenadamente. E aí acaba tendo um crescimento excessivo nas pontas das vértebras, né, desse osteófitos. E aí, através desse crescimento, é que gera esse bico, um bico na ponta da vértebra. E aí, quando esse crescimento ocorre, né, de forma desordenada, acaba vindo a lesionar tanto a questão da parte tecidual e da parte do nervo, né? Comprime essas estruturas. E aí, por isso, vem o surgimento da dor. E quais são os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver, por exemplo, essa condição? Geralmente é devido a algum desgaste ósseo, né? O desgaste natural do osso, ou então quedas, fraturas, no caso... lesões que acabam acarretando fissuras na parte da vértebra. Nem todos os casos causam dor? Isso procede? De algumas formas acabam vindo silenciosamente, né? Mas quando ocorre desse processo ser um pouco a mais, né? Tendo um volume a mais, aí apresenta. E aí, quando é que eu devo procurar um fisioterapeuta, um médico, para poder identificar e tratar, doutora? No caso, se estiver apresentando queixas de dor, né? E aí, no caso, será feito um raio-x ou uma tomografia, uma ressonância, e lá vai constar. E aí, vai ser onde a gente vai poder traçar o plano de tratamento adequado. E, por exemplo, muita gente fala, eu tenho bico de papagaio, mas na verdade não sabe nem o que tem. Como é que a pessoa consegue identificar isso? Tem alguma dor que ela é típica de quem tem essa condição? Não tem uma dor específica, mas no caso, se tratando de dor, né, sempre é bom investigar. Então, no caso, geralmente as dores é aquela dor como se fosse uma dor inflamatória, que não passa e fica ali constantemente, como se fosse tipo uma dor crônica, podemos dizer assim. Olha, a gente está aberto com o nosso WhatsApp 991541079 e a dona Maria do Carmo, lá do Cauamé, ela fala assim: doutora, tenho sentido muita dor na lombar, principalmente quando fico muito tempo em pé. O médico falou que é bico de papagaio. Isso tem cura ou só dá para controlar? No caso, a cura, não. A partir do momento que já se instalou essa calcificação, né, esse osteófitos permanece. No caso, tem como a gente fazer um bom trabalho, fazer um trabalho de fisioterapia aí para processo inflamatório, quadro álgico, fortalecimento, e aí você vai se sentir bem melhor. O João Batista, lá do Nova Cidade, fala assim: olá, boa tarde, fui diagnosticado, doutora, com bico de papagaio na cervical. Sinto dormência no braço e, às vezes, até tontura. Isso pode piorar com o tempo? Tontura, doutora? Sim. Dá tontura? Porque no caso, como eu te falei, né, pensamento da região de nervos, né, aí no caso não oxigena, não leva informação, tem esse rompimento de transmissão de impulsos nervosos, enfim. Tem que ter bastante cuidado e procurar um tratamento especializado. Nesse caso de tontura, ele já deve estar com tontura e dormência. Já deve ser um caso bem avançado, né? Sim, já deve estar.
E aí, no caso, de que forma é feito esses protocolos lá na Clínica Harmonia Corporal, doutora? Então, a gente entra com um processo de analgesia, né? E processo para desinflamar essa região e proporcionando alguns exercícios de tração. No caso, o RPG, algumas outras técnicas de mobilização. Olha, a Luciana também, olá, boa tarde, tenho 52 anos e trabalho como costureira. As dores nas costas estão me impedindo de trabalhar direito. O bico de papagaio pode ter sido causado pela profissão dela, doutora, nesses casos? Sim, em alguns casos tem a questão de má postura, né? Questão de carga sobre a coluna. Então, tudo isso pode influenciar. Olá, boa tarde, estou adorando o programa, me chamo Carlos Henrique, aqui do Messejana, já fiz fisioterapia, mas a dor continua. Existe algum tratamento alternativo que funcione melhor para essa condição? No caso, a gente tem que estar olhando mais ou menos a estrutura, né, os exames e traçar um plano adequado para você, mediante pelo que você se apresente. Além da questão estrutural óssea, a gente pode também estar analisando a questão postural e estar vendo o entorno da musculatura, ver como é que está essa região, para a gente poder ver o que for melhor para poder tratar. Temos mais uma mensagem aqui, agora é da Fernanda Lopes. Olá, Fernanda, obrigado pela sintonia. E ela diz assim, tenho dificuldade para dormir por causa da dor na coluna. O bico de papagaio pode afetar o sono assim? Sim, porque no caso... Ninguém consegue dormir com dor. Ninguém consegue dormir com dor. Se você tem uma estrutura que está doendo e você automaticamente vai tomar alguma medicação e a dor não alivia, tem que buscar um outro tratamento que seja mais eficaz, né? No caso, a pergunta do Antônio Marcos é justamente essa. Ele falou que já ouviu falar sobre a cirurgia, que é o último caso, né? Uhum. E como saber se o caso dele precisa de operação, de cirurgia? Então, junto com os exames, que a gente vai olhar a estrutura para ver como é que tá esse desarranjo da questão do osteófitos, os sintomas, né? No Uhum. caso, paresia, sensação de dormência, como a questão do outro que entrou em contato, são indicativos de cirurgia. Quando apresenta dormência, enjoo, essas questões assim, já são indicativos cirúrgicos. E a cirurgia é 100% eficaz? A pessoa fica sai curada? Então, sim. Sempre porque, no caso, mais tardar o que vai acontecer, dependendo de cada estrutura e de cada caso, né? Geralmente faz só um desgaste nessa estrutura, né? Que é o osteófito. E aí quem realiza cirurgião ortopédico, né? Olá, boa tarde, me chamo Francisco, tenho 60 anos e comecei a sentir formigamento nas pernas. Isso pode estar relacionado a bico de papagaio? Então, a gente tem que avaliar, né, para poder ver o quadro. Não chega a ter essa questão de formigamento. Então, é bom ele procurar um médico para tentar ver qual é uma outra lesão que pode estar acontecendo isso. Pode confundir, às vezes, com uma outra doença, né, doutora? Isso. Olha só, a Patrícia Mendes também fala assim, uso analgésicos quase todo dia por causa da dor. Isso é perigoso? Existe outro jeito de aliviar sem remédio? Sim. No caso, com a fisioterapia tem um bom resultado. A gente trabalha, né, a estrutura mesmo, com mobilização, liberação miofascial, crochetagem, agulhamento a seco, técnicas eficazes que se tornam de instrumentação invasiva, né, mas de tratamento fisioterapêutico que tem um bom resultado. O Roberto Souza diz que está na rodagem, é motorista de aplicativo, fala que passa horas e horas sentado e ele pergunta se o bico de papagaio pode ter sido causado por isso. A posição, ele passa horas sentado, né? No caso, a questão da má postura, né? E aí, no caso, acaba projetando o peso, dependendo só para um lado, e já pode ter tido alguma lesão de queda, alguma coisa assim, e aí pode vir a surgir, sim. A Sandra Regina também, lá do Centenário, ela fala que já fez raio-x e deu bico de papagaio. Preciso fazer ressonância também ou só com raio-x já dá para tratar?
Com raio-x já dá pra gente evidenciar, mas se fizer uma ressonância, né, no caso o exame fica mais eficaz e aí consegue visualizar ainda melhor. Marcelo Tavares, olha, muita gente, doutora, com isso, viu? Óbvio. Marcelo Tavares, lá do Cidade Satélite, fala, doutora, tenho crises de dor que vão e voltam. Isso é normal no bico de papagaio ou pode ser outra coisa? Sim, no caso, dependendo dos movimentos e do dia a dia com que você trabalha ou exercícios que você faça em casa, essa estrutura pode estar sendo sobrecarregada. Já tem uma lesão e mais os seus afazeres do dia a dia, né? Pode estar com um processo inflamatório agudo e aí, no caso, é bom dar uma olhada. A Juliana Ferreira, do Raiar do Sol. Olá, Juliana, tudo bem? Ela diz assim, meu pai, doutora, tem bico de papagaio e agora eu também. Isso pode ser hereditário? Não, no caso não chega a ser hereditário, bico de papagaio. Como eu falei, ele apresenta, né, mediante algum quadro de alguma lesão, alguma fissura, algum desgaste. O José Newton, do São Bento, obrigado. Olha, todo mundo está participando, 2 horas e 41 minutos. Doutor, ele fala assim, ele pergunta se a acupuntura ajuda no alívio dos sintomas do bico de papagaio. Olha, a acupuntura em si, ela pode vir ajudar mediante ao protocolo que é feito, né? Para analgesia, questão da dor. Mas, no caso, vamos dizer, para complementar esse tratamento, é bom buscar outras terapias fisioterapêuticas. Adriana Martins, do Equatorial, fala que tem medo de fazer exercícios e piorar a dor. Quais atividades são seguras para quem tem bico de papagaio? Então, ali, né, na região que se apresenta, tem que fazer um trabalho, né, de fortalecimento, dependendo da estrutura e dependendo do local que ela se apresenta. Mas o interessante é fazer um trabalho de alongamento e de fortalecimento muscular. E para a gente fechar com chave de ouro, Cláudio Oliveira, lá do Paraviana. Já tentei vários tratamentos e nada resolve. Existe algum especialista em Boa Vista que trate só disso? Clínica Harmonia Corporal. Falei que era para fechar com chave de ouro. Olha só, Cláudio, tá no bairro aí, tá do teu lado. Doutora, vamos falar onde fica a Clínica Harmonia Corporal para todos os que mandaram mensagem? Sim, a clínica... Tem muito bico de papagaio para tratar. Tô vendo. A Clínica Harmonia Corporal, ela fica situada na Rua Bacabeira, 746, Caçari. E vai ser uma honra receber vocês. Olha, aproveita, segue também no Instagram, Clínica Harmonia Corporal, tá bom? Lá você vai encontrar diversos tipos de tratamento. Eu vou até citar alguns aqui. Eu faço dermatofuncional com a nossa fisioterapeuta Gerraina. Eu adoro, porque eu faço vários protocolos e tenho um resultado muito bom. Então, eu tenho certeza que você também pode dar uma conferida. Eles trabalham com fisioterapia, né? RPG, pilates, treino funcional, estética, tem laser terapia também, tem ozonioterapia. Tudo isso você encontra lá no espaço. A Clínica Harmonia Corporal, como a doutora acabou de falar, fica na Rua Bacabeira, número 746, Caçari. Anota o telefone para agendamento. Pegou o telefone? Então vamos lá. Todo mundo, hein? 981 25 2850. 981 25 2850. As profissionais, todas fisioterapeutas, estão lá te esperando, então, né, doutora? Isso mesmo. Aproveita e faça o convite. Vou aguardar vocês. Podem mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Que aí a gente combina um horário, faz a avaliação e tira a dúvida de vocês. Doutora, muito obrigado. Eu lhe espero semana que vem, sexta-feira aqui, tá? Sexta-feira estamos aqui de volta.